Na igreja local, eu não dependo de ninguém. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que o pastor local é a maior autoridade com respeito às escrituras da igreja local. Então, eu fui preparado, pelo menos a ideia é essa, para que não precise estar lambendo bota de ninguém. Eu não vou me reportar a ninguém. Eu prega na igreja que eu trabalho, pela Constituição, tudo que for ensino é por minha conta, eu não dependo do conselho, não dependo de ninguém. Se eu chegar na igreja e não gostar da lição de escola bíblica, eu recolho todas elas e conversar com ninguém, coloco outra. Prega no púlpito que eu trabalho quem eu quiser. Fala na minha igreja o que eu determino, porque eu passei 10 anos da minha vida me preparando para isso. É assim que a igreja presbiteriana trabalha. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo a este canal que tem por título Libertos na Mente por Cristo. Para quem não me conhece, me chamo Flávio Thor, sou cristão, congrego no templo da Assembleia de Deus, sou membro em comunhão em Cristo. E vamos para mais um assunto e o tema é: temos que obedecer aos pastores humanos? E vai ser com muito amor que estarei fazendo este vídeo, que não é uma arremetida contra pastores, padres, anciões ou algum líder religioso. Não. Se por um acaso você que está a me ouvir tenha um cargo eclesiástico em alguma instituição religiosa, ou se você é um líder presidente, este vídeo não é contra a sua pessoa, é contra falsos ensinamentos de líderes religiosos que ensinam ao contrário da verdade da Bíblia. A Bíblia é a regra de fé do cristão. A Bíblia é universalmente conhecida pelos cristãos como a única e infalível regra de fé e prática. A verdade é que cada organismo de fé não ensina da mesma forma do outro organismo. Não estou falando de doutrinas dos sistemas religiosos, que cada um tem o seu padrão de comportamento dentro e fora das chamadas igrejas. Eu estou falando do dogma bíblico, o certo e o indiscutível. Quando o assunto é Bíblia, se deve ter muito cuidado. Tem que respeitar a exegese do texto. Quando o assunto é uma regra a ser seguida para a salvação, é para ser universal, mas não está sendo assim. Muitos líderes estão sendo o Deus deste século. Se não obedecer ao pastor deste século, eles vão passar a tesoura. Esses são pastores comunistas. Se não fizer o que eles mandam, você vai ser disciplinado, fazendo o membro passar vergonha, aprisionando eles com doutrinas que não condiz com a Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus, ao morrer, nos libertou. Então, verdadeiramente, sou livre. E muitos líderes religiosos fazem e colocam fardos pesados nos cristãos, da igreja de Cristo, e eles falam: foi Deus que me levantou como pastor e a igreja tem que me obedecer, e usam a Bíblia para provar que a igreja de Cristo tem que obedecer a eles. Vejamos alguns versículos que é utilizados por eles. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esse e outros versículos que eles utilizam para mostrar que os membros têm que se sujeitar a algum líder de alguma instituição religiosa. Meus amados,
Lendo assim bem rápido, parece que temos mesmo que obedecer aos pastores e nos sujeitar a eles, porque o versículo mostra que eles que velam por nossa alma. Realmente, se eu pego esse versículo e jogo sem um contexto, posso usar ele da maneira que eu quiser e muitos membros vão comer essa palavra pelo pé. E o líder vai dizer: você tem que me obedecer. A Bíblia está mostrando, e mais, se falar mal de mim, o Senhor vai pesar a mão. Porque eu fui ungido, fui consagrado a pastor e você não. A primeira coisa que eu tenho a questionar é: Deus colocou algum homem para ser cabeça da igreja? Eu faço uma pergunta. Deus deixou sua igreja nas mãos de pastores, de bispos, anciões, etc. Não. Cada pai de família é a cabeça da sua casa. Nós somos sacerdotes. Cristo é a cabeça da igreja. Então, esse versículo, será que manda que nós temos que obedecer aos pastores? Para nós entender esse versículo, temos que voltar um pouco à leitura e vejamos Hebreus capítulo 13 e o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Dessa carta de Hebreus, o autor escrevendo fala: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Agora é aonde podemos acender a lâmpada da nossa mente. Esse versículo não fala que tenho que obedecer a algum homem, mas obedecer a palavra de Deus que os profetas falaram pelo Espírito Santo. Hoje temos a Bíblia, que está contida a palavra de Deus que foi falada aos profetas pelo Espírito Santo. E o versículo continua: a fé dos quais imitai, atentando para sua maneira de viver. Observou o que o versículo está mostrando? Temos que seguir o exemplo de fé dos patriarcas, que hoje estão aqui na Bíblia. O versículo também mostra para observar o estilo de vida deles, dos patriarcas, o caráter, o que eles fizeram de certo, fazemos. O que eles fizeram de errado fica como exemplo para cada um de nós para não fazer. Meus irmãos, se um pastor ensina coisas que contradizem a palavra de Deus, é importante questionar e buscar orientação bíblica. Temos que ter uma dedicação ao estudo da Bíblia para não sermos enganados. Vou dar um exemplo. Estou congregando em uma instituição X e me sinto muito bem onde estou. Se o líder ensina errado, eu não sou obrigado a obedecer a ele. Vou ficar no local que estou, respeitando a liturgia do culto, mas o líder não manda na minha vida. A minha obediência a um líder religioso vai ser igual o que Paulo falou em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. O que o líder religioso fala, eu vou ouvir, vou analisar. Se estiver de acordo com a Bíblia, vou seguir. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, coloco no saco furado. Minha obediência não é a homem, é a Deus. E ainda no mesmo capítulo de Hebreus, vejamos o que está escrito. Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e o 9. Jesus Cristo, ontem e hoje, e o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O versículo mostra que não é para nós ser levado por ensinamentos diferentes e estranhos, ou seja, não é para obedecer a doutrina que mostra ao contrário da doutrina dos apóstolos de Cristo. É aonde que podemos entender o versículo 17 de Hebreus, capítulo 13. Obedecei-vos aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que há de dar conta delas. Depois que é entendido o contexto desse versículo 17, entendemos que não é ao pastor que temos que obedecer, mas a palavra de Deus. E o versículo mostra assim: porque velam por vossa alma, como aqueles que há de dar conta delas. Meus amados, o pastor não vai dar conta do seu espírito ou do meu espírito, da sua alma e da minha alma a Deus. Não, o texto não diz isso. O texto diz como aqueles que há de dar conta. O versículo está mostrando que um líder religioso tem que amar as pessoas como se ele fosse responsável pela alma delas. Não está dizendo que o pastor é responsável por nossa alma. Não. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Quem vai dar conta da minha alma sou eu. Da sua alma é você e não o pastor. O pastor vai ensinar conforme está na Bíblia. O pastor vai ter preocupação de ensinar da forma correta, porque se ele ensina errado, vai estar caindo no buraco. Ele e quem o acompanha. Quando nós sairmos deste mundo, a responsabilidade é minha e sua, no que temos feito de certo ou de errado. Meus amados, vamos ouvir esse áudio. Aquele pastor que se diz dono da igreja, que manda na igreja, ele pode ser considerado com uma autoridade abusiva? Porque o dono da igreja é Jesus, né? O dono da igreja... E quem manda na igreja é Jesus, né? Não, é o pastor. Oxi. Jesus manda do céu, o pastor manda na igreja e Jesus manda no pastor. Eu vou pregar em muitas igrejas. Nunca Jesus mandou isso. Sempre o pastor me liga, o pastor diz, o senhor pode vir aqui? Ué, ele manda ou não manda? O pastor chega e diz, tira esses bancos, bota esse som, vamos trocar o piso. Ele manda ou não manda? A igreja vai sair, a igreja não vai sair, o culto está cancelado. Ô gente, que tolice é essa? De onde vocês arrumou isso? Então o pastor é o dono da igreja? Meus amados, quando os cristãos se reúnem, eles formam a igreja de Cristo, certo? E ali vai estar uma fração do corpo de Cristo. É claro que alguém tem que estar na frente para organizar a reunião dos santos. O organizador vai ter o título de pastor, padre, ancião ou outro nome. Isso não está errado. Mas ele é meu pastor? Eu faço uma pergunta. Ele é o meu pastor? Não. Sabe por que ele não é o meu pastor? Porque Jesus falou para não sermos chamados de tal nome. Vamos ler. Mateus, capítulo 23, e o versículo 8 a 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ninguém sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Embora que Jesus não use palavras como pastor,
Nesse contexto, a lição se aplica ao conceito de liderança. Essa passagem, todos nós somos iguais. Jesus é o mestre e Deus é o Pai. O versículo não proíbe o uso do título de pastor ou outro nome, mas adverte contra exibicionismo e a busca por autoridade terrena, que se opõe à humildade e ao serviço que caracteriza a vida cristã. Os falsos pastores querem a todo custo mostrar que o título que eles têm foi Deus que deu e que eles são uma autoridade constituída por Deus. O versículo que muitos mostram está em Efésios, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E agora? Parece contraditório o que eu acabei de falar. Muitos líderes vão falar assim: o título que você tem hoje, ou você está nesta atividade, foi porque Deus escolheu. Muitos pegam esse versículo e outros para dizer que ele é pastor porque foi Deus que o escolheu. Meus amados, vamos ler novamente o versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, se eu for pelo pé dessa palavra, vou estar afirmando que hoje existe apóstolos e profetas. E aí, onde faço a pergunta: depois do primeiro século, existe apóstolo e profeta? Não. Eu não posso pegar um versículo que foi escrito para um povo ou para umas pessoas específicas e mostrar que Deus está falando comigo através de certos versículos. Se ainda existisse apóstolo e profeta, a Bíblia estaria em constante revelação. Todos os anos teríamos revelações e escritos novos. A profecia que hoje temos não seria renovada, seria sempre acrescentada. Iria existir livros por cima de livros. As profecias e os apóstolos estão contidos na Bíblia. Quando lemos as palavras da Bíblia, elas são renovadas. E o versículo continua: e outros para evangelistas, e outros para profetas e doutores. O versículo não termina por aí, ele continua. Efésios 4, 12 e 13. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O texto é muito claro. Os evangelistas, pastores e mestres, segundo a Bíblia, é alguém que deve ter uma vida de exemplo, uma vida reta e justa. Tem que ser uma pessoa irrepreensível, que dedica sua vida às pessoas para mostrar a verdade de Deus através da Bíblia. Um líder religioso deve conhecer muito bem a Bíblia para poder ensinar. Ele não se escolhe. Ele é escolhido e aprovado primeiro por Deus e depois pelo povo. Ele não é alguém que manda na minha vida nem na sua. Não é alguém a quem devo temer ou prestar obediência cega. Um pastor, ele está a ensinar a palavra de Deus para que cheguemos a uma unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Depois que aprendemos e estamos aperfeiçoados, iremos executar o serviço de Deus. Eu aprendi com um pastor,
ou professor a palavra de Deus, eu e ele chegamos a um pleno conhecimento, a uma unidade. Agora eu vou passar para outra pessoa o que aprendi. Depois alguém vai aprender com essa pessoa que foi meu aluno. E assim vai e vai e vai, um aprendendo com o outro. Deus quer que cheguemos à plenitude do seu Filho Jesus. Jesus, sendo o Filho de Deus, veio a esse mundo como servo, não como Senhor. Aquele que quer ser o maior, seja o menor, da forma que o nosso Mestre mostrou. Não temos que temer ao líder religioso, temos que temer a Deus. Muitos estão dominados por homens, com medo de perder o cargo na instituição. Um membro não pode dar uma instrução ou falar certas coisas porque ele não tem o cargo de pastor. Só quem pode é o líder religioso. Onde está a unidade? Existem muitos membros que é pastor e mestre e estão esperando ter um cargo para poder ensinar. Não espere não, meu irmão. Não espere, meu amado. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Deus me chamou e lhe chamou para ser cabeça e não cauda. Você não é melhor e nem pior do que um líder religioso. Respeite seu mestre e pastor, aprenda com ele, estude a Bíblia, pesquise. O verdadeiro pastor é Deus. Você tem uma Bíblia? Leia ela e peça ao Espírito Santo que lhe guie. Aprendendo, claro, um com o outro. Isto é o que Deus quer, para que cheguemos a uma unidade. Muitos líderes religiosos proíbem se o membro pegar um caixa de som, seu microfone e ir na rua pregar. Ou se alguém se reunir com os irmãos e adorar a Deus em alguma casa, eles falam logo, isso é monte. Falam que os irmãos querem abrir uma instituição, que eles só podem fazer algo se o pastor autorizar. Meus amados, vivemos em um país livre. Claro que tudo é feito com ordem e respeito. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Que os irmãos fiquem orando por mim e minha família, que estou fazendo minha oratória por vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Libertos na Mente por Cristo, com Flávio Thor.